esperança invadem a sua casa. Vamos partilhar uma canção nova. Paz e esperança invadem a sua casa. Vamos partilhar uma canção nova. Numa tarde de alegria, tarde em família. Invadem a sua casa. Paz e esperança invadem a sua casa. É assim o Tarde em Família. Todas as tardes de quarta-feira chegamos aqui à antena, quer da rádio, quer da televisão, a fazer-lhe companhia no Tarde em Família. Edição sempre aqui dos cuidados técnicos da TV Canção Nova, que leva até aí a casa, à rádio, à televisão e à internet, este programa Tarde em Família. São muitos os temas que aqui conseguimos trazer e também muitos os convidados ao longo dos últimos anos. Hoje vamos falar-se de educação moral e religiosa católica. Não é da catequese, não é a mesma coisa. Já vamos saber com o nosso convidado de hoje, o Dr. Nuno Emanuel André, o que é, afinal, a diferença entre estas coisas. Educação moral e religiosa católica, que são coisas diferentes, e a catequese. Há muita gente que não envia os filhos à catequese porque tem educação moral e religiosa católica. E há filhos que não querem ir à catequese porque já têm a educação moral e religiosa católica nas escolas. Antes de mais, boa tarde, Dr. Nuno André. Queria lhe perguntar de onde é que vem, o que é que faz, professor por opção, professor por pressão. Boa tarde. Eu sou de Lisboa, nasci em Lisboa e praticamente vivi sempre em Lisboa, com exceção ali de uma fase em que vivi no Concelho da Amadora, o que me deu também uma visão diferente da vida, mas é curioso a razão pela qual, ou que fez com que eu fosse professor. Isto porquê? Porque se calhar muitas crianças têm aquela típica pergunta na escola e dos pais, que é o que é que queres ser quando fores grande? Eu nunca soube bem o que é que eu queria ser, não é? Eu ouvia com muita graça alguns colegas meus, porque uns diziam que queriam ser reformados, outros diziam que simplesmente queriam ser felizes, e o que é certo é que eu, a certa altura, por pressão, pegando numa expressão que foi usada, cheguei a ponderar ser médico. E porquê? Porque como tinha boas notas, havia a ideia de que quem tem boas notas tem que ser médico. E infelizmente isso fez com que tivéssemos muito maus médicos, e quando digo maus médicos não quer dizer que não saibam da matéria, porque se eram bons a estudar, eram bons depois a responder nos exames, só que infelizmente depois ficavam-se pela matéria, ou seja, não conseguiam levantar os olhos ou voltá-los para o paciente, e por isso não deixam de olhar permanentemente para o computador ou para os livros. E isso fez com que, de facto, quem acabava por ser médico ou seguir medicina eram os bons alunos, mas ser médico é muito mais do que ser bom aluno. E então eu, na altura, como era um bom aluno, ouvia dizer, bom, ser médico é possível, ganha-se bem e tens a tua vida garantida. Contudo, a certa altura, dá-se um momento de, não sei se lhe posso chamar de conversão, porque na realidade, através da minha avó, já tinha experiência religiosa, já rezava à noite, simplamente não tinha uma vida de igreja. A fé que os avós, a importância que os avós têm no caminho da fé, talvez os primeiros grandes catequistas da nossa vida. E efetivamente, ali na casa dos 15 anos, fui batizado. Na casa dos 15 anos, digo isto porque o meu batismo foi uma semana após eu ter feito 15 anos, precisamente. Iniciei esta caminhada e descobri um Deus, ou uma relação com Deus, através da igreja. Até aí o que eu tinha era uma relação direta com Deus através da oração e na partilha da experiência de fé com a minha avó, sendo que, por exemplo, vir a Fátima, ou a questão de Nossa Senhora, era uma realidade, mas muito diferente daquela que depois ganhou, depois de começar a aprofundar com a catequese, com a educação moral e depois mais tarde com a teologia. Por isso, eu, quando chego aos 18 anos, tomei uma decisão à semelhança de tantos netos, de tantos filhos, de tantos jovens que agora há umas semanas tiveram que tomar, que é para onde é que eu vou, qual é que vai ser a universidade, em que curso é que eu entrei. E na altura achei que a questão da fé era demasiado séria para se levar a brincar. E por isso, como tinha muitas perguntas, felizmente tinha um padre a acompanhar, que é o meu padre mestre, ainda que eu não estivesse em nenhuma ordem religiosa, mas ele respondia-me muitas perguntas, mas eu queria mais e mais e mais, e então achei por bem que deveria fazer o curso de Teologia. Entrei em 2004 para a Universidade Católica Portuguesa, e em 2005, no final do primeiro ano, surge um convite da parte, quer da diretora da escola onde eu tinha feito o meu secundário,
mas também do patriarcado, no sentido de, e por que não, seres professor de moral. E foi assim. Foi um convite caído do céu, ou pelo menos por intercessão do céu, e acabei por ser professor, dado que as pessoas reconheciam em mim alguma aptidão para falar sobre as questões da moral, da igreja, do pensamento, mas por outro lado, e no caso da diretora da escola onde tinha feito o meu secundário, sabia que eu era interventivo, que gostava de fazer perguntas e que, portanto, estávamos num contexto diferente, e daqui a pouco, quando falarmos em concreto da disciplina, posso explicar porque é que eu, porque quem fizer contas vai perceber, a não ser que eu fosse um aluno repetente, chegando ao final do meu ensino secundário, ao final de um ano, eu deverei ter, se não fosse repetente, repito, tinha que ter mais ou menos 18 anos. Ora, se 18 anos, um ano depois tem 19, como é que se pode dar aulas com 19 anos? 19 anos. Não é? Mas daqui a pouco eu vou, para não revelar já tudo, porque é que eu aos 19 anos comecei a dar aulas. Educação moral e religiosa católica. Eu lembro-me que na minha religião e moral da escola eu tive sempre sacerdotes. É diferente agora, temos professores a dar a disciplina de educação moral e religiosa católica. Bom, no passado era uma realidade transversal a todo o país. A disciplina de moral, e foram muitos aqueles que há 40 anos atrás, sensivelmente, dizem que se recordam muito do seu professor de moral, porque muitas vezes o professor de moral era de facto um padre, e muitas vezes, houve muitos exemplos, em que era um padre até que era diferente do ser padre na igreja. Tem razão. Não é? Era verdade. Ou porque tocava guitarra e juntava os jovens, ou porque falava simplesmente de assuntos que não se abordava no dia-a-dia, ou porque teve um peso fundamental nas decisões ou nas perguntas, nas respostas que deu. E aí sim, de facto, tínhamos uma grande maioria de professores nas escolas que normalmente eram padres. Quando não eram padres, eventualmente eram freiras. Então temos esta dupla realidade. E só depois é que se começou a abrir o espaço para o leigo, que aliás tem sido um percurso que a própria Igreja tem vindo a fazer, de dar espaço aos leigos para poderem ter um papel preponderante nas questões da intervenção da Igreja no seio, na comunidade, na sociedade, aliás, e no ensino de moral isso acontece já há muitos anos. Ou seja, começa-se a perceber que era muito importante, por duas razões. Era muito importante que, mais do que ter padres ou freiras no lugar de professores, era importante termos leigos. Bom, e isto era importante por duas razões. A primeira razão é que estamos a falar de um tempo em que o anticlericalismo começa a ser cada vez mais evidente. E uma coisa é termos um padre no meio de outros professores, uma freira, ou seja, um clérigo. Outra coisa é termos uma pessoa que vamos pôr no mesmo nível, ou seja, não tem nenhum status, é simplesmente um professor. Essa era uma questão. A segunda questão é outra, e é de cariz mais pedagógico e profissional. É que muitos, ou seja, a maioria daqueles padres ou daquelas irmãs que lecionavam, e também de leigos, que lecionavam a educação moral, não tinham especialização para serem professores. Ou seja, tinham boa vontade, podiam ter muito conhecimento, sabiam falar, sabiam ensinar, ensinavam, eram pedagogos, mas em termos de estrutura pedagógica, muitas vezes estavam ao lado. Ou seja, foram catalogados como uma espécie de professores de segunda. Não eram mesmo professor. E essa herança, nós, a minha geração, que começa a dar aulas em 2004, 5, 6, 7, vai também sofrer um pouco com essa ideia, que é de que o professor de moral é um professor menor. É um professor, mas é de moral. Ou seja, como se a disciplina de moral fosse diferente da matemática, do português, fosse inferior no seu grau de importância. Por isso, a certa altura, dá-se um movimento de preocupação, de profissionalizar aqueles que são professores, e durante esse movimento é o oposto. Ou seja, começam a surgir mais professores e professoras especializados no ensino, ou seja, que tiram o curso de ciências religiosas, que se especializam, ou seja, fazem um mestrado na vertente de ensino e que, entretanto, vão ingressar numa carreira como professores, com habilitação própria. E agora aqui respondo à pergunta, ou à questão que eu há pouco levantei,
e que quem nos está a acompanhar, se calhar lá em casa, ficou curioso como é que ele começou a dar aulas aos 19 anos. É que em 2005, qualquer pessoa que tivesse conhecimento prévio na área da teologia, ou seja, que frequentasse, por exemplo, o curso de teologia ou as ciências religiosas, já reunia condições mínimas para dar aulas. O que acontece é que, eu não consigo precisar o ano de 2010, mas alguns por aí, sai uma nova diretriz entre o Governo e o Ministério da Educação, diretriz essa que nos vai dizer que, a partir dali, os professores têm que ser profissionalizados. Ou seja, a habilitação que eu tinha em 2005, um ano depois de concluir o meu primeiro ano de Teologia, era aquilo que se chamava habilitação suficiente. Então, quem tivesse habilitação suficiente podia dar aulas de moral. E aí entravam os padres, as irmãs, os leigos, que eram bons catequistas e que, por acaso, o padre não podia dar aquela aula, nem nenhuma irmã, então vai o leigo. Que leigo é que vai? Bom, olha, aquele fala bem, é um bom catequista, vai ele para lá. Ainda que não reunisse as competências pedagógicas, nem fosse profissionalizado, podia fazer um excelente trabalho. E por isso, as diferentes dioceses, o que é que tinham? Tinham uma estrutura de um secretariado diocesano que lhes diz: tu estás apto, o bispo reconhece que tu tens competências para poderes dar aulas de educação moral, e por isso o secretariado dizia à escola que para aquela escola é este o professor indicado. Ora, com a questão da profissionalização vai mudar radicalmente. E radicalmente porquê? Porque vai criar a oportunidade de aqueles que são profissionalizados, ou seja, aqueles que tiraram o curso e que agora se podem dizer que profissionalmente são professores, com diploma reconhecido, vão passar a poder candidatar-se a nível nacional para dar aulas. Então isso vai fazer com que já não é o secretariado a dizer aquele professor fica naquela escola, mas vamos todos a concurso. Que é o que acontece nesta altura. Nesta altura é o que acontece. Ou seja, todos os que são profissionalizados vão a concurso. Os que já estão nos quadros, são professores do quadro, ou seja, o professor do quadro é um professor que já faz parte dos quadros daquela escola, só sai se pedir para sair, ou se vamos imaginar que o professor se deslocou, a família mudou de localidade, de cidade, bom, pode pedir para ser destacado para outra escola, mas parte do pressuposto que, em primeiro lugar, todas as vagas preenchidas são por professores profissionalizados. Depois, as vagas que não forem preenchidas por professores que não são profissionalizados podem ser preenchidas por professores que tenham habilitação própria, mas que ainda não sejam profissionalizados. Ou seja, quem concluiu o seu curso de Teologia ou de Ciências Religiosas, ainda que não tenha um mestrado, pode dar aulas, candidata-se também, terá uma pontuação inferior, vai a concurso e depois se reunir as condições todas, inclusivamente com a anuência do bispo, ou seja, o bispo a dizer que aquela pessoa está apta para dar aulas, então aí poderá apresentar-se na escola depois de ter ganho, digamos assim, o concurso. Exceção para quem? Para os colégios. Ou seja, um colégio em Portugal que queira um professor de moral tem que simplesmente abre vaga, recebe os candidatos que entender ou convida a pessoa que entender, pode ser profissionalizada ou não, mas tem que ter garantidamente um ponto certo, que é o bispo tem sempre a última palavra e é o bispo que vai dizer se aquela pessoa tem ou não tem competência para poder dar aulas. A história tem sido, no final do último milénio, neste milénio, já neste início, tem sido boa para a religião católica em termos do ensino nas escolas, à medida que os sacerdotes foram saindo das aulas de educação moral e religiosa católica e que apareceram os professores? Bom, esse processo é um processo orgânico, um processo que foi até de certa forma natural, sendo que pelo caminho perdemos padres extraordinários que eram professores extraordinários, ganhou-se leigos extraordinários que são professores extraordinários. E perdeu-se, se calhar, também uma ligação das crianças com o sacerdote, às vezes, daquela paróquia? Esse era um espaço que, de facto, privilegiava o conhecimento e a relação, que é muito importante a relação. Aliás, é uma disciplina que promove precisamente a relação. Mas o que é certo é que esta alteração deste percurso fez com que uma coisa fosse certa. O padre, consagrando a sua vida para estar ao serviço da paróquia,
tem de facto que ocupar e deve ocupar o seu tempo com as questões da paróquia. E os leigos, que são chamados pela sua vocação enquanto leigos, enquanto batizados, não é? A ocupar também um lugar de pregação, de evangelização e de testemunho, eu creio que foi uma oportunidade extraordinária para que os leigos conseguissem também ser presença de uma igreja que, mais do que nunca, e o Papa Francisco tem tocado permanentemente neste ponto, que é o de sentirmos que a igreja é um todo e que não é estratificada. Ou seja, não é porque é padre que vai ter mais importância, relevância ou conhecimento em comparação com um leigo. São questões diferentes. O sacerdote está apto, através do dom, do ministério sacerdotal que recebe no dia da sua ordenação, ele vai ganhar competências que o leigo não tem. Por isso o padre pode absolver os pecados. O leigo não. O padre pode celebrar a Eucaristia. O leigo não. E é essencialmente isto que nos distingue. O padre pode administrar sacramentos, os leigos não. Mas, pelo outro lado, também assistimos, não é que estivesse descredibilizada, mas assistimos com os professores a uma credibilização, entre aspas, digamos assim, da importância da disciplina e, se calhar, como os pais veem a disciplina. Sim, porque é a tal ideia. Uma coisa é o senhor padre, que é o que se ouvia muito na escola, é o dia em que o senhor padre vem falar às crianças, e então daí a ideia de que é um momento de catequese. Outra coisa é uma disciplina dada por um professor que, no final, dá uma nota, que, ao longo do período, tem uma avaliação e que tem estratégias, que prepara as suas aulas, que tem os seus sumários, a sua programação ao longo do ano e que em tudo é igual a qualquer uma das disciplinas. Portanto, não é apenas uma pessoa carismática que vai passar ideias ou que vai proporcionar um espaço de debate e de reflexão, mas sim é uma aula que ali está a ser dada. E enquanto aula, para nós podermos conceber, ou seja, nós temos que perceber que uma aula é uma aula, uma coisa é um momento de reflexão ou uma catequese. Ainda que uma catequese possa ter contornos de aula, ou seja, nós não podemos dizer simplesmente que ou é branco ou é preto. Não. Nós não podemos separar de uma forma muito clara onde é que acaba a catequese e onde é que começa a aula. É difícil. Sabemos que, evidentemente, que numa aula há resultados, há matéria, há avaliação. Eu diria que, se isto não existir também na catequese, algo está a falhar. Porque se a catequese for um espaço em que os pais levam os seus filhos só para ouvir qualquer coisa, só para gastar tempo e aproveitar aquele espaço ao sábado para terem um bocadinho a casa livre, se calhar isso nem é aula nem é catequese. Mas também não vamos exagerar e não precisamos de um espaço na catequese em que no final de cada um do semestre, ou em cada semestre, ou em cada um dos períodos, o catequista lá vem com um exame para ver se ele passa ou não passa. Se bem que não faz mal nenhum sermos avaliados. Agora, o método de avaliação, os critérios e a estrutura, a sistematização é que é outra. O doutor já não é do tempo, com certeza que não, pela sua idade, em que uma das desculpas dos pais para não colocar a criança na educação moral e religiosa católica é porque aquela hora era precisa para ele estudar e depois podia ter dificuldade e era mais uma hora para ele estudar, quando aquela hora, no fundo, nunca era, por mim falo, nunca era ocupada para estudar para as outras disciplinas. Claro. A lei de bases do setor do sistema educativo de 86, já lá vão uns anos, estabelecia o respeito dos princípios constitucionais de separação das igrejas, do Estado, da não confessionalidade do ensino público. Apesar da lei, há mesmo assim muitas críticas por existir a educação moral e religiosa nas escolas, porque somos um Estado laico. Bom, é uma questão muito pertinente e é talvez, ou teríamos aqui conteúdo para poder debater horas e horas. Programa. Muitos programas até. Temos que perceber que existem ângulos distintos. Vamos perceber, primeiro, o que é que significa o Estado de ser laico. E se olharmos para a história, vamos perceber que, efetivamente, no momento em que o Estado não era laico, ou seja, vivia, o Estado e a Igreja eram um só, a certa altura teve que existir uma separação necessária para a chamada liberdade, vamos assim dizer, em que a Igreja não tem que viver com a opressão e com a obrigação de um Estado. Por isso, inclusivamente, nós, Igreja, temos inclusivamente um Estado próprio, que é o Estado do Vaticano, para garantir que não, em momento algum, nem o Papa, nem os cardeais, nem
a liderança da Igreja se submete a um Estado qualquer. Tem o seu próprio Estado por essa razão. Outra questão é o Estado sentir que não tem liberdade de decisão e de ação porque tem uma Igreja que manipula, seja no bom, seja no mau sentido, e que vai definir a orientação. Então, parece-nos que a separação do Estado e da Igreja foi importante, sem dúvida que foi, com consequências positivas e consequências negativas, sendo que a mais positiva é libertar do poder do Estado e termos uma Igreja completamente livre, pelo menos em teoria, mas não nos podemos esquecer que o Estado laico não significa que o Estado não é católico. O que significa é que o Estado não vai privilegiar a Igreja Católica em detrimento de outras. Significa que o Estado não vai prejudicar nem perseguir a Igreja Católica nem qualquer outra igreja ou religião. E esse ponto é um ponto que eu acho que é fundamental para pensarmos num tempo em que a liberdade é um valor, num tempo em que nós temos que dar espaço para que os outros irmãos que professam uma fé diferente ou uma tradição religiosa diferente possam ser tratados da mesma maneira. Mas tratados da mesma maneira no respeito, na equidistância. Não significa depois que, por sermos católicos, ou por ser a Igreja Católica, que necessariamente tenha que ser posta na mesma prateleira que os outros. Porquê? Porque nós não podemos dar os mesmos pontos a uma religião que acaba de nascer, acaba de aparecer e que não tem impacto na sociedade, em relação a uma igreja que professa uma religião que sustentou a ética, a moral, o pensamento e a forma de viver. A cultura é uma cultura religiosa também. É por isso, ao domingo é o dia do Senhor e continuamos a chamar domingo e descansamos. Podemos não ir à missa, mas a organização do domingo, que é a ideia de que vamos à missa de manhã, almoçamos em família e à tarde passeamos, advém de uma vida religiosa que, se calhar, para os jovens de hoje já não é tanto este o ritmo de domingo, mas para quem nos escuta lá em casa certamente se recorda do passeio domingo à tarde, ou de que o domingo é o dia de almoçar com os avós, é o dia em que a família, porque Deus está na família, não é? Então é o dia do Senhor, o dia em que dedicamos à família. Os judeus, por exemplo, têm o sábado, e durante o sábado são muito rigorosos. Durante o sábado os judeus não dão mais do que X passos para se afastar de casa, não pode. Os judeus nem sequer transportam durante o sábado a chave no bolso. Porquê? Porque só quando nos distanciamos da nossa casa é que temos que fechar a porta à chave. Durante o sábado, o dia do Senhor, é o dia em que se contam histórias da família, o dia em que o pai está em casa, a mãe está em casa, os filhos estão reunidos com os irmãos. Esta é a ideia do dia do Senhor. Simplesmente nós, católicos, o que é que, além de estarmos em família, celebramos a Eucaristia. O desenvolvimento comercial veio também dar uma machadada a este dia do Senhor. Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. À parte do programa. Ainda que depois possamos perguntar, bom, e aquelas famílias que de repente só podem ir ao cinema ao domingo? Vão ao cinema ao domingo. Mas quem é que vai ligar ou carregar na tecla do play para pôr o filme a dar? Quem é que vai vender o bilhete? Ou vender as pipocas? Ou abrir o centro comercial? Alguém tem que trabalhar. E isto são questões muito, muito complicadas, porque a mudança tem que ser uma mudança de mentalidade e de cultura. Ou seja, ou vivíamos todos neste registro que é não se faz nada comercial, e que extraordinário que era, se tivéssemos tempo para nos dedicarmos uns aos outros, pelo menos um dia por semana, o primeiro dia da semana começasse bem, começasse assim em família, em que nos podíamos conviver, conversar, resolver problemas que por vezes não se resolvem e que se perpetuam até ao jantar de Natal. Não é? Quantas famílias estão sem se falar e sem resolver aquele problema. Depois na altura do Natal resolve-se. Depois chega o Natal, está tudo bem. Dia de Natal tudo bem e depois novamente esquece. Aliás, vamos lá ver se as experiências com a semana de 4 dias, de 4 dias de trabalho, se vão mudar, vem mudar algumas dessas perspectivas, não é? Mas ainda só para não fugirmos à questão da lei de bases do sistema educativo, remontando a 86. O Estado não nos vem dizer que a Igreja não pode ter um espaço dentro da escola. Pelo contrário, o que nos vem dizer é que a Igreja poderá ter, à semelhança de qualquer Igreja, à semelhança de qualquer religião, pode ter um espaço onde livremente pode ensinar o seu programa e onde os alunos, na figura dos seus pais ou encarregados de educação, termo pedagógico, desde que eles o queiram. Então é uma oferta. Deixa de ser obrigatório, passa a ser uma oferta. Bom, pois aqui podíamos discutir, porque estamos a falar de uma consciência moral.
de uma consciência ética. O que nós temos na escola é, de facto, formação para a matemática, para saber ler e escrever, no caso do português. O estudo do meio para os mais pequenos, depois já mais velhos, têm a geografia, têm as ciências naturais, mas ainda hoje não existe uma disciplina que se equipar à educação moral religiosa católica, ainda que pelo meio tenham surgido tentativas de criar disciplinas que também tocassem no tema, mas que se afastassem da noção de Igreja Católica. E isso trouxe-nos alguns conflitos que não eram justos, que é, o aluno tem formação cívica, então porquê que depois vai ter formação na área da educação moral religiosa católica? Já tem formação cívica. Se a educação moral serve para formar o indivíduo, para que ele esteja apto para viver em sociedade, então nós vamos ter a nossa própria disciplina. E aí parece-me que houve um certo desequilíbrio, até porque a formação cívica era obrigatória, a educação moral religiosa católica era de escolha livre. E por isso criou-se um certo mal-estar. Felizmente cada vez mais se percebe que da mesma forma que nós não podemos esperar que a criança peça para aprender a ler, para começar a aprender a ler, da mesma forma que a criança não nos pede para que a ensinemos a andar quando ela quer, nós próprios incentivamos a que ela ande e ela percebe que tem que andar, a formação ética, a formação da moral, a formação dos costumes tem que começar cedo. E deve ser uma oferta da escola. Já basta que a nossa escola não nos ofereça aquilo que é essencial para sobreviver. Oferece-nos outras coisas, não o que é essencial. E quando falo em essencial, falo, por exemplo, do campo espiritual. Passamos uma vida inteira e não há nenhuma disciplina que nos fale do espírito. Passamos uma vida inteira e não há uma outra disciplina, com exceção de educação moral, que nos dê valores. Não ser a matemática, dá-nos valores, mas são equações e números. São outros valores. Portanto, a construção integral do ser humano é impossível ser garantida se não existir um sistema que nos eduque emocionalmente, que nos prepare para os sentimentos, que nos prepare para viver em sociedade, algo que parece tão simples, mas que é tão complexo. Por isso nós, sem percebermos isto, não percebemos que de facto a escola é um lugar privilegiado para educar, para levá-los ao conhecimento, e um conhecimento que seja libertador. A evolução das novas famílias tradicionais, com jovens que foram crescendo sem este apoio dos sentimentos que a educação moral e religiosa lhes dava, tem feito com que a nossa sociedade ganhe pormenores diferentes, mais afastados da realidade? Sim, se nós conseguimos perceber a seguinte lógica, eu acabei de referir que a escola não nos prepara integralmente para as nossas vidas. Vamos pensar no seguinte, dos que nos estão a ouvir, quem é que na escola aprendeu, por exemplo, a fazer a gestão do dinheiro que traz no bolso? Economia de bolso? Ninguém. Nem mesmo os que tiveram economia como disciplina. Não aprenderam. Quem é que teve formação para saber quais são os seus direitos ou em que medida é que o Código de Direito Civil lhe pode assistir enquanto cidadão? Ninguém. Porque ninguém estudou o Código Civil na escola. Quem é que na escola ganhou competências suficientes para, por exemplo, saber, caso algum familiar nosso caia de repente para o lado, o que é a posição lateral de segurança ou como é que pode iniciar manobras? Não sabe. E isto poderia perfeitamente ser ensinado na escola. É mais importante salvarmos a vida da nossa avó que acaba de ter um AVC e que nós não sabemos o que fazer, a não ser ligar para o 112, que é muito importante. É o ponto mais importante, chave. Há alguém que ligue para o 112, no caso em Portugal, outros números a nível internacional, mas aquilo que nos assiste no dia-a-dia, que era sabermos o que é o IRS, não se aprende na escola, nem se aprende a preencher. Ninguém nos ensina que, se calhar, quando começarmos a ter que negociar um contrato com a primeira empresa com quem vamos trabalhar para começar a ganhar dinheiro, que isto no Código de Trabalho e que podemos perceber melhor os nossos direitos e deveres. Portanto, a escola tem a obrigação de cada vez mais nos formar de forma integral. Portanto, eu diria que nós só temos a acrescentar. Não significa acrescentar mais disciplinas. Se calhar significa limar algumas questões, limar algumas áreas e poder acrescentar. E, digo mais, eu falo por mim, ainda que alguns destes tópicos não estejam incluídos no programa de Educação Moral Religiosa Católica, Mas podem ser abordados. eu abordo-os nas minhas aulas.
Eu não consigo conceber falar de sexualidade e de educação sexual aos meus alunos sem falar de todo o processo biológico que o nosso corpo tem. Ainda que a nossa disciplina não fale sobre o ângulo da ciência ou da biologia, mas depois temos o conhecimento sobre tal que temos que passar aos nossos alunos. Tal como também é impensável para mim não os preparar para os seus direitos e deveres, porque só uma pessoa esclarecida é que pode fazer um percurso livre. A escola deve ser como, vamos imaginar, se quisermos ir para o deserto, para uma aventura, a escola tem que nos ensinar a guiar pelos astros, a caminhar no deserto, a encontrar água, a fazer a leitura das dunas, ou então se formos para o meio de uma floresta, a Amazónia, temos que saber usar uma katana para cortar aquelas árvores, aqueles arbustos, mas também como fugir da cobra venenosa ou encaste picada, o que é que eu posso fazer? A educação moral e religiosa católica também nos pode dar ferramentas para o resto da vida. A disciplina de educação moral e religiosa católica vai nos equipar e vai nos permitir duas coisas. A primeira, a termos uma vida orientada. A palavra orientado não significa só estar voltado para o Oriente, é saber exatamente para onde estamos e para onde queremos ir. Portanto, ajuda-nos a orientar a nossa vida e a conhecer. E quando digo conhecer, não é só conhecer as questões da Igreja Católica. A nossa disciplina, a certa altura, começa a falar sobre o budismo, sobre o hinduísmo, o shintoísmo, sobre o islamismo ou o judaísmo. E não é só na perspectiva dos judeus como aqueles que nos deram como herança a figura de Jesus e a tradição do Antigo Testamento. Não é. É perceber que eles são diferentes e por uma razão são diferentes. E que nós temos o direito e o dever de os respeitar. De olhar como religião, como tradição e interpretar como tal, conhecer a sua cultura, os seus valores, e se formos esclarecidos, eu tenho a certeza que aquele que é esclarecido torna-se menos agressivo, torna-se mais tolerante, vai respeitar o outro, porque vai ter conhecimento. Porque nós, quando somos ignorantes, quando nós não sabemos o que há para lá, nós somos agressivos, vivemos à defesa e no limite até atacamos. Portanto, só o que é ignorante é que vai atacar. Porque ainda mais para nós que vivemos o Deus de Jesus Cristo, que é um Deus de amor, eu tenho que amar. Ainda que possamos, de uma perspectiva mais radical, acreditar que o outro poderá, por circunstâncias várias, não ter direito ao mesmo céu que eu tenho, porque sou católico, porque cumpro os mandamentos e porque parto eu do pressuposto que se o fizer vou para o céu. O outro não faz porque só há um caminho que é Jesus Cristo, e se ele não está no caminho não vai chegar lá. Nem isso me dá o direito de eu desrespeitar. Dá-me sim o dever de lhe mostrar um caminho que é Cristo. Agora, se ele não quer seguir esse caminho, ele é livre de fazer essa escolha. Mas é importante que ele conheça que há algo mais para poder optar. E então, nessa medida, a disciplina de educação moral religiosa católica ajuda-nos a olhar de uma perspectiva crítica para o fenómeno religioso na sociedade, mas também para uma construção de uma identidade, que é, eu sei em que é que acredito, eu sei o que é que eu faço, e tenho uma consciência do que é a minha vida, do que são os meus valores e de como é que eu me posso relacionar com os outros. A importância que é o outro, a importância que é a família, a importância que é o saber amar, perdoar. Ou seja, nós podemos descodificar as parábolas, não na vertente catequética, simplesmente, mas numa vertente também sociológica, antropológica. E esse é o valor acrescentado que uma disciplina pode dar, como é o caso da educação moral religiosa católica. As migrações no tempo de hoje podem beneficiar o relacionamento também entre os povos? É uma grande riqueza. Falo nisto porquê? Porque hoje o Presidente da Câmara de Nova Iorque autorizou ou facilitou mais que a chamada para as orações dos muçulmanos não tenham que ter grandes burocracias para poderem ser feitas de manhã e ao fim do dia, os sinos podem dobrar, noutras religiões também isso poderá eventualmente acontecer. O mundo, depois do 11 de setembro, do ataque às Torres Gêmeas, pode finalmente estar a mudar neste início do século XXI? Tem essa noção ou todos? Sim, há fenómenos marcantes, e o 11 de setembro muito marcante, porque do 11 de setembro para cá
Eu diria que qualquer jovem que hoje é adulto, quando se fala em Islão, a ideia que tem é homens-bomba, atentados e, no limite, 11 de setembro. Infelizmente. Porque o próprio Islão não se revê naquele comportamento. O Islão não se revê naquele acontecimento em concreto. Tal como nós, católicos, também não nos conseguimos rever nas cruzadas, tal como nós, católicos, não nos conseguimos rever numa atitude não tolerante perante a diferença. E aí estou convicto de que a formação, a educação moral, no caso católica, pode ajudar a quebrar esse preconceito, que é o outro, o diferente. Porque a pele tem uma cor diferente, porque se veste com uma roupa diferente, porque tem hábitos diferentes. Nesse ponto, eu creio que é fundamental, hoje mais do que nunca, percebermos que o mundo não tem fronteiras. O ser humano, pela sua incapacidade de olhar como um todo, pela sua ganância, pelo poder, pela tentativa de dominar, é que teve a necessidade de criar fronteiras. Facilitou-lhes o quê? Um rio, uma montanha, um mar, para dizer aqui começa uma terra e ali começa outra. Mas não há fronteiras. Existem algumas divisões naturais que podem distanciar os povos, mas não há fronteiras. Deus não criou um mundo fronteiriço. Pelo contrário, Deus não só nos deu um mundo sem fronteiras, como nos deu duas pernas para caminhar. E nós somos um povo itinerante. E por isso, tantas vezes que, quer no Evangelho, quer no Antigo Testamento, ouvimos a expressão que é: somos como se aquela não fosse a nossa terra. Somos uma espécie de eterno caminhante, não é? E o eterno caminhante é também o imigrante. Aquele que tem necessidade de migrar, de sair da sua casa, de sair da sua terra, à procura de uma oportunidade. Uma vez mais, Deus deu-nos o mundo inteiro. Deus não nos deu simplesmente a terra onde nascemos, que é muito bonita e é muito boa, e certamente que muitos neste momento ainda estão ou estiveram na terra dos pais, ou na sua terra na aldeia, que tem ainda algumas tradições, e aquele cheiro a lenha e pão acabado de fazer, e olhar e perceber que aquela gente, aquele espaço, continua a sentir-se o mesmo aroma. Tudo isso é muito bonito, mas o mundo é muito mais do que isso. E por isso nós temos que perceber que aquilo que é o nosso espaço é tão bom poder partilhá-lo com outros, tal como nós também gostamos por vezes de partilhar os espaços dos outros, seja eu próprio, quer seja com a minha própria família. Estamos quase a terminar o programa. Uma família, uns avós, uns pais que estão a ouvir-nos e cuja criança não entrou nos primeiros anos para a educação moral e religiosa católica, ainda o pode fazer independentemente de qual seja o ano escolar em que esteja a frequentar? Bom, sim. No caso da disciplina de educação moral religiosa católica, ao contrário da matemática, que há aquela ideia que se nós não soubermos a primeira parte, não conseguimos a segunda nem a terceira, ou seja, não é necessário que a criança, se não teve a oportunidade no primeiro ciclo de ter moral, pode inscrever-se no quinto, ou no sexto, ou no sétimo, ou no décimo. Ou seja, do primeiro ano, do primeiro ciclo até ao 12º, pode sempre inscrever-se. Aliás, se não fez na matrícula, pode fazê-lo, ainda vai a tempo. Pode simplesmente dizer: eu quero ter educação moral religiosa católica. E é importante que os avós e que os pais tenham um papel fundamental nisto, que é dizer assim: olha, eu gostava que tu tivesse essa experiência, porque essa experiência pode mudar a tua vida. Ainda que seja escoteiro, ainda que vá à catequese, ainda que tenha o grupo de jovens ou a sua associação. É fundamental perceber que há uma proposta completamente distinta e que nos fala também de Deus, ainda que, e gostava só de citar o Catecismo da Igreja Católica, o ponto 40, que é delicioso, que nos diz que, dado que o nosso conhecimento de Deus é limitado, a nossa linguagem ao falar de Deus também o é. Portanto, quando nós queremos falar de Deus, é sempre de forma delimitada. Ainda que limitada, a educação moral religiosa católica é uma excelente forma de falar de Deus, de falar do homem, de falar da mulher, de falar dos avós, dos pais, dos filhos, em suma, de falar da vida. Que mensagem é que fica para... Estamos a abrir o ano escolar quase. Que mensagem é que fica para as famílias lá em casa que possam este ano
de maneira diferente inscrever as crianças na educação moral e religiosa católica? Bom, primeiro, não obriguem. O pior que podemos ter é um aluno obrigado. Há um método que me parece que funciona e comigo sempre funcionou, que é este. Se o filho, se a filha oferecer resistência, a ideia é, vai experimentar. Uma espécie de vinde e vede, como diz Nosso Senhor. Portanto, é permitir que haja uma experiência, um primeiro contacto, dizer, olha, já conhece o teu professor de moral ou a tua professora de moral? Olha, não queres ir assistir a uma das aulas para ver se gostas ou não? Pode ser um excelente princípio. Mas também os pais, os avós, não se sujeitem simplesmente às decisões dos netos ou dos filhos, porque eles também não decidem quando é que querem começar a comer. Eles também não decidem quando é que querem começar a ir à escola. Por isso, se calhar, não iriam à escola aos 6, iriam certamente muito mais tarde. Por isso, há momentos da nossa vida em que nós temos que ter pulso, porque depois os culpados não foram eles. Os culpados somos nós. Se nós não estivermos à altura, é nós que Deus certamente nos vai pedir contas. Para terminar, se não resisto, o Papa anunciou hoje do Ângelus que vai lançar uma segunda parte da Laudato Si. Dr. Nuno André, o que é que, assim a frio, podemos esperar desta segunda parte da Laudato Si? É expectável que o Papa continue o trabalho que começou. Ou seja, o Papa percebeu que era preciso dar um empurrão para alguns temas, era preciso lançar a discussão. E eu diria que o Papa conseguiu, ainda que alguns temas com alguma polémica, conseguiu dar os primeiros passos. Eu diria que agora estamos numa fase de amadurecimento, ou seja, toda a questão sinodal da Igreja, toda a questão que nos ajuda a encontrar uma experiência de facto de Igreja Católica, no sentido da Igreja Universal, permite-nos perceber cada vez mais que temos que ser universais. E esta ideia que vem precisamente na Laudato Si, que é a casa comum, ou seja, olharmos para todos como irmãos, olharmos para o mundo como a nossa casa, eu diria que era expectável que houvesse uma continuidade, uma continuação. Não sei se depois não haverá a terceira e a quarta, mas seja como for, que bom que é que os assuntos não fiquem circunscritos a uma carta apostólica que de repente alguém guarda na prateleira e fica esquecido e só daqui a uns anos volta a pegar nela. Significa que estamos a viver de forma orgânica, significa que estamos a debater, que há mais a falar, há mais a ensinar, há mais matéria para que nós possamos ir beber e, acima de tudo, para que, em último caso, já que a disciplina, estamos a falar de moral, para que a disciplina de moral continue a ter horizontes e matéria para que seja atual, para que consiga atualizar a palavra de Deus, essa que por si só já é eterna. Dr. Nuno André, foi um prazer falar consigo. Muito obrigado. Bem-vindo à Canção Nova. Vamos partilhar uma canção nova, paz e esperança invadem a sua casa. Vamos partilhar uma canção nova.